contigo. Hoje eu uso o missionário Francisco para falar contigo. Aleluia. O meu Deus fala contigo hoje. Eu vou te batizar hoje, filho. Eu te batizo hoje em nome do Pai, em nome do Filho. Lembra do dia que eu te dei o livramento e tu falou: Deus, tu és na minha vida. Porque se tu não fosse, não recaia. Aí Deus manda te falar hoje. A unção que tem na mão do missionário vai passar para ti agora. Agora é mais forte. Mais forte agora. Ei, ó Deus tocando. O Senhor diz assim: aonde tu colocar a planta do teu pé, o Satanás, ele vai ter que obedecer. Recebe. Pode receber, irmãos. Recebe em nome de Jesus agora. Toda a investida de Satanás sobre a vida desse homem, a partir de hoje, recai e mandar.